Graça e paz aos irmãos e às irmãs, aqueles que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Eu achei interessante o aviso do Juliano, que estão estudando na escola bíblica sobre temas interessantes, como lidar com a morte. Interessante esse tema, hein? Quem aqui quer morrer? Tema interessante. Eu quero parabenizar o irmão Luciano pelo trabalho que ele fez aí nesses 2 dias na manutenção do ar-condicionado. Eu, para falar a verdade, eu não acreditava que ele ia dar conta nesses 2 dias. O dono do prédio veio ontem no sábado à tarde, quando eles foram começar o serviço, e aí olhou e disse: rapaz, esse serviço aí é para uns 3 dias. Aí me desanimou, hein? Aí eu perguntei para o Luciano, não, pode ficar tranquilo. E o rapaz é de palavra, olha, tirou uma cobertura, subiu 3 máquinas de 60 mil BTUs e fez uma cobertura nova. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. O texto, como eu havia falado para vocês, que eu queria meditar, é no Salmo 23, até que você encontre. Na década de 80, foi passado um filme muito interessante. Eu consegui pedir para um irmão que ele é mestre em baixar filme pela internet, o André, que é o segundo tesoureiro da igreja. O cara tem o dom, ele tem uns programas aí que ele consegue baixar um filme rapidamente. Ele conseguiu baixar esse filme, eu assisti e, lamentavelmente, eu perdi esse DVD. E eu gostaria, se um dia você tiver essa oportunidade, que você assistisse esse filme. Chama-se O Homem-Elefante. Um filme que trata de um homem que nasceu com uma deficiência na cabeça, e ele tinha na sua cabeça uma forma de tromba de elefante, por isso chamado de Homem-Elefante. E desde pequenininho ele foi levado ao circo. E lá no circo ele foi colocado numa jaula, desde pequeno foi tratado como um bicho, como um animal. E um dia esse circo foi para um lugar, e nessa cidade onde esse circo chegou, tinha um médico. E o médico, ele ficou impressionado com aquele aviso, com a foto do cartaz, e ele foi para ver esse homem-elefante. E quando lá ele chega, ele se assusta com aquela imagem, e ele pede para que o dono do circo liberasse aquele homem para que ele fizesse um tratamento. Ele era um especialista naquela área, para ver se aquele homem passava dali para frente a concatenar as ideias, porque ele não concatenava muito bem as ideias. Ele apanhava muito na cabeça, ele apanhava como um bicho. E aquele médico então consegue tirar aquele homem do circo com muito custo e o leva para uma clínica. E nessa clínica ele começa a tentar entabular vários diálogos com esse médico, com esse homem-elefante, e ele não consegue entabular nenhum diálogo com ele. E quando ele vai saindo do quarto, o médico saindo do quarto, muito triste, lá no final do corredor, antes de sair, o médico mencionou, foi o último diálogo que ele tentou entabular com este homem, foi tentar puxar o Salmo 23 para ver se ele conseguia concatenar as ideias e se ele conseguia citar pelo menos alguma coisa dos humanos. E esse médico mencionou: o Senhor é o meu pastor. E o homem não falou nada. Então ele sai triste, lá no final do corredor ele escuta o homem-elefante dentro do quarto, recitando o Salmo 23 inteiro. Ele volta chorando, animado, e tenta, de um modo muito especial, trazer aquele homem para a sociedade. Esse filme me fez chorar muito, e também me fez me alegrar, me alegrou muito. Por que me fez chorar? Porque aquele filme mostra como que o ser humano é capaz de escravizar, de explorar o seu semelhante por causa de dinheiro.
Talvez você é um patrão e está aqui hoje. Se você é um patrão que explora o seu funcionário, ou se você é um funcionário que explora o seu patrão, eu gostaria que você hoje mudasse o rumo da sua vida. Porque o que me alegrou pode te alegrar. Porque a alegria veio ao meu coração quando eu pude perceber que a palavra de Deus, ela é capaz de transformar um bicho, que aquele homem era um bicho, num ser humano. Esse é o poder que tem na palavra de Deus. E pensando neste filme, e no Salmo 23, que tem esse poder, eu quero refletir hoje com vocês, justamente neste texto fantástico. Eu vou ler apenas o verso de número 1. Ele é suficiente. Não precisa mais do que o verso 1. Ele é suficientemente capaz de falar ao nosso coração, de trabalhar o nosso caráter e de transformar a nossa vida animalesca numa vida de gente transformada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de ler esse texto, eu gostaria de orar com você. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos lê-la, pedindo que o Espírito do Senhor nos oriente, nos capacite a refletir nesse texto e sairmos daqui com estas verdades que esta palavra mostra a nós. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Então o verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Esta é a versão NVI. Na revista corrigida, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não muda quase nada o sentido do texto. Quando a gente olha para esta frase, para esta afirmação, se você deseja entender bem o que você está lendo, você precisa saber de dois fatos interessantes quando você lê um texto. O primeiro que você precisa saber é o propósito do escritor. Por que é que o escritor estava escrevendo aquilo? E o propósito de Davi ao escrever este salmo é apresentar, através de uma metáfora, do pastor e da ovelha, apresentar Deus, apresentar o cuidado de Deus. Como é que Deus cuida do seu povo? Então Davi, nessa metáfora, ele se coloca como uma ovelha. E como ovelha, ele sabia muito bem, porque ele também era pastor. E ele sabia muito bem qual era o papel de um pastor. E por isso que no Salmo ele vai sequenciar uma ideia, uma cadência de ideias, do cuidado que um pastor tem com as suas ovelhas. E o propósito de Davi é mostrar a sua confiança irrestrita numa fonte que nada faltava. Davi está demonstrando neste salmo uma confiança nesse Deus que de nada permite faltar. Davi está mostrando não só essa confiança, mas ele está demonstrando que ele acreditava em um Deus que nunca nos trata com indiferença, que nunca se corresponde conosco a partir das nossas infidelidades, mas um Deus que corresponde conosco a partir unicamente da fidelidade dele em Cristo Jesus. O propósito de Davi é esse. E o segundo fato que o salmista está mostrando aqui no texto, que a gente precisa entender, é em que contexto nós devemos analisar o texto. Olha, irmãos, apesar desse Salmo 23 ser muito popular,
eu não sei se ele é muito conhecido pela pequenez, ou eu não sei se ele é muito conhecido pela expressão, nada me faltará. Imagine essa expressão, nada me faltará, nesse contexto consumista, imediatista, que nós estamos vivendo. Imagine essa expressão, talvez por isso ele seja tão conhecido. Entretanto, apesar de sua popularidade, é um salmo lamentavelmente não tão bem interpretado pelos seus leitores. E como então nós devemos analisar esse salmo, esse versículo, no contexto certo? Olha, eu acho que a melhor forma é nós olharmos para a vida de Davi. Basta nós olharmos para a vida de quem escreveu o salmo. E então, quando você analisa o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no contexto de quem escreveu, você percebe que esse nada vira tudo. Porque na vida de Davi, quando ele foi ungido rei, ainda jovem, não faltou para ele perseguição. Pensa num cara que vivia em cavernas. Pensa em um homem que fugia constantemente de Saul, porque queriam a cabeça de Davi. Então não faltou perseguição. Olha só como nada me faltará, é bonito. Quando ele foi rei, não faltou pecado na vida de Davi. Ele foi rei, ele caiu em adultério, ele pecou, sofreu duras consequências. Você olha mais para a vida de Davi e você percebe que na família de Davi não faltou o pecado do incesto. Teve um filho de Davi que teve relações sexuais à força com a irmã, uma moça chamada Tamar. Então não faltou incesto. Ah, mas que mais que não faltou na vida de Davi? Ah, você quer saber o que mais que não faltou? Não faltou na vida de Davi homicídio. Um irmão arma para matar o outro. O que mais que não faltou na vida de Davi? Não faltou um pai ser traído por um filho, porque Davi foi traído pelo seu próprio filho. Então, nada me faltará. Esse é o contexto. Talvez não está faltando coisas ruins acontecer na sua casa. Não está faltando coisas desagradáveis acontecer na sua casa. E aí você fica pensando, porque tudo isso está me acontecendo, eu não sou mais crente. Quem foi que te disse isso? Talvez tudo isso está acontecendo, que é uma forma de fazer com que você se achegue na presença do bom pastor e aprenda que ele como pastor, só ele como pastor, tem como solucionar, tem como mostrar os meios, as formas de nós resolvermos todos esses problemas. Então, esse é o contexto. Apesar de todas essas tragédias que eu mencionei para você, que eu só estou mencionando tragédia, o Davi está querendo expressar neste salmo uma coisa só. Apesar das tragédias, Deus cuida de mim. É isso que Davi está querendo mostrar para a gente. Apesar das tragédias, quando eu ando pelo vale da sombra da morte, eu posso ter a certeza de que ainda assim Ele está cuidando de mim. E é justamente essa proposta que o texto faz para nós. Uma certeza e 3 verdades. Qual certeza? Deus cuida de mim. E eu gostaria que você saísse daqui com esta certeza, de que Deus cuida de você, apesar de tudo, de bom, apesar de tudo, de ruim, que esteja acontecendo com você, na sua família. E a primeira verdade, então, por que é que Deus cuida de mim? Deus cuida de mim, em primeiro lugar, porque Ele é
Senhor. Não é assim que o Salmo começa? O Senhor. Então Deus cuida de mim porque Ele é Senhor. A ideia do Davi é de um servo, não só de uma ovelha. Ele era rei e ele sabia o papel de um servo. Um servo que faz parte de um reino, quando os inimigos vêm para lutar contra a sua terra, o seu clã, não é o servo que luta, mas é o exército do seu Senhor que luta por ele. Então o Davi está falando, Ele é o meu Senhor, e eu tenho certeza que Ele cuida de mim, porque Ele, como Senhor, dá ordem ao seu exército, para que o seu exército me proteja. Aí quando você olha nesta perspectiva, então você entende que a palavra Senhor, ela está na verdade ocultando 3 verdades. Quando você lê o Senhor, você tem que imaginar 3 verdades que estavam ali na cabeça de Davi. A primeira verdade que está escondida, que está oculta na palavra Senhor, é que todo Senhor tem poder. Se Ele é Senhor porque Ele pode ser o Senhor. Vocês lembram quando o anjo chega a Maria e vai mencionar o nascimento, e aí Maria fica ali um pouco questionando, e de repente o anjo diz a Maria: há, porventura, alguma coisa impossível para Deus? Há, porventura, alguma coisa impossível para Deus? Cristo é Senhor porque antes dos tempos, antes das eras, antes de que o mundo viesse a ser mundo, Ele já era Senhor. Ele sempre foi, sempre será Senhor. Por isso que todas as coisas, o Paulo diz, que foram criadas por meio dEle, através dEle, para Ele, tudo foi criado, porque Ele é Senhor. Imagine nós que não somos senhores, nós temos uma capacidade de criar coisas. Eu fico impressionado, se tem uma coisa que me deixa impressionado, eu já mencionei aqui uma vez, é o tal do fax. Como é que pode você colocar um papel escrito aqui, e pelo telefone esse papel sair escrito lá nas mesmas cores do outro lado, por um telefone? Como é que pode? Imagine, nós que não somos criadores, somos apenas criaturas, temos uma capacidade de criar essas coisas, imagine o nosso Senhor. Por isso que Davi tinha essa certeza, Deus cuida de mim. Irmão, Ele é Senhor, porque Ele não é um Deus condicionado, Ele é um Deus incondicional. Ele é um Deus incondicional. Por isso, se Ele é incondicional, eu quero pegar um exemplo bíblico para te deixar a par do que é esse Deus incondicional. Lembram? Quando Jesus caminha sobre as águas, nós somos seres condicionados. Você consegue andar sobre águas? Há pouco tempo atrás teve um pastor louco aí que teve uma revelação que Deus tinha falado para ele andar, e ele desceu do barco e morreu afogado. Está aí nas mídias, para envergonhar o Evangelho. Mas você, que é um ser natural, que pensa, você acha que você consegue andar sobre as águas? Não, por que você não consegue? Porque nós estamos condicionados à lei da física. Massa sobre volume, é impossível.
Mas o Deus incondicional, ele vem para quebrar estas coisas. Por isso Jesus mostra que ele era o Deus incondicional, o Deus que não está condicionado a nenhuma circunstância. É um Deus que é atemporal, está fora do nosso tempo, está fora das nossas condições. E Davi está falando, graças a Deus, porque o meu pastor tem esse poder de ser incondicional. Cristo é a causa não causada de todas as causas. Cristo é isso. Por isso que o Paulo falou aquilo que eu mencionei, tudo existe por meio dele, para ele são todas as coisas. O que é mais então que essa palavra Senhor oculta? Oculta que todo Senhor, além de ter poder, deve ser reverenciado. Cristo é Deus. Todos concordam? Se você não concorda, azar seu, porque ele continua sendo Deus. E como Deus, ele disse que não divide a glória dele com ninguém. Por isso ele deve ser reverenciado. Ele diz, eu não divido a minha glória com imagens de escultura, a minha glória a outrem não darei. Então ele não dá a glória dele para nada, para ninguém. Ele deve ser reverenciado. Para vocês terem noção, como Deus era reverenciado no Antigo Testamento, os copistas são aquelas pessoas que copiavam a palavra de Deus para os manuscritos. Quando eles chegavam no tetragrama sagrado, Yahvé, eles trocavam a pena para escrever o tetragrama sagrado. Tinha uma outra ala judaica, mais radical, que achava o nome de Deus tão santo, que eles substituíam o nome Yahvé, o tetragrama sagrado, por Adonai, Senhor. Só para não mencionar o nome Yahvé. Sabe o que isso significa? Isso significa que nós devemos tomar muito cuidado com o que nós fazemos e falamos em nome de Deus. Tome muito cuidado. Se você é um desses que fica brincando e escarnecendo com o nome de Deus, vou lhe dar um conselho. Pare rapidamente com isso. Pare. Porque o Paulo não brincava, não escarnecia, mas o Paulo perseguia os cristãos. E por perseguir os cristãos, ele chegou a um dado momento na vida que ele diz assim, dura coisa é recalcitrares contra o Deus vivo. Tem um dos profetas que diz, ou é o salmista mesmo que diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Na linguagem do Paulo, dura coisa é recalcitrares contra o Deus vivo, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo, dura coisa é ficar dando murro na ponta de uma faca. Então tome muito cuidado com o que você tem feito e com o que você faz em nome de Deus. A terceira verdade que a gente percebe e oculta aqui nesta palavra Senhor, é que todo Senhor, ele tem não só poder, ele não só é reverenciado, mas ele também tem a direção. Um exército vai para uma guerra a partir da ordem do Senhor do exército, do general do exército. Quando você olha para essa direção, o salmista, ele vai caracterizar a facilidade que temos para identificar se verdadeiramente nós somos ovelhas do Senhor, se nós somos dirigidos pelo Senhor. Basta você olhar para o verso 3, que o salmista vai dizer, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, o nosso Senhor Jesus tem uma direção para as suas ovelhas. Você quer saber se você é ovelha de Jesus? Basta você olhar para o caminho que você está andando. É simples assim. Você acha que uma pessoa que está andando no caminho da pilantragem é ovelha de Jesus?
Pode até ser. Davi andou, em certos momentos, em caminhos que não eram bons. Mas ele mudou rapidamente. Você acha que uma pessoa que está andando no caminho da injustiça pode dizer que o Senhor está na direção de sua vida? Você dando cheque frio, passando o outro para trás, você acha mesmo que Jesus é o Senhor de sua vida? Quando você vai olhando para estas figuras, para estas palavras, você já vai entendendo rapidamente a figura do pastor. O próprio Jesus mencionou isso, e o João, no capítulo 10 do seu evangelho, no verso 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não só ouvem, como eu as conheço, e elas me seguem. Então, hoje, Jesus deseja ser o Senhor de sua vida. O Juliano começou o culto trabalhando essa ideia. Salvador todo mundo quer, mas Senhor? Daí não, né? Eu lembro de Finney. Finney foi um dos grandes avivalistas, acho que foi nos Estados Unidos, e de repente um dia ele teve um sonho, e um sonho perturbador, onde ele tinha um molho de chaves em suas mãos, e ele entrega para o Senhor aquele molho de chaves, e depois desse sonho, no outro dia seguinte, ele novamente tem o sonho, e o Senhor chega com aquele molho de chaves, dizendo: toma, Finney, eu não quero esse molho de chaves, porque falta uma chave. E era a chave insignificante, era uma chavezinha muito pequena, muito ínfima, insignificante em comparação ao molho de chaves. E Deus disse: eu não posso pegar esse molho de chaves, porque para eu ser o Senhor, eu tenho que pegar todas as chaves, porque a direção sou eu quem dou. Quem é que tem dirigido a sua vida? O Senhor de sua vida, normalmente, é tudo aquilo que exerce poder sobre você. Sabia que o Senhor de sua vida pode ser o seu trabalho? Eu vivo para trabalhar. O trabalho é o meu Senhor. Você sabia que tudo aquilo que você reverencia a semana inteira é o seu Senhor? Você sabia que o Senhor de nossa vida pode ser aquilo que nos dirige cotidianamente? Então, Jesus disse muito bem isso: onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro, o seu Senhor. Então, irmãos e irmãs, o Davi vai trazer uma outra expressão neste salmo para mostrar, em segundo lugar, que ele tinha a certeza que Deus cuidava dele, não só porque Deus era o Senhor de sua vida, mas ele tinha a certeza que Deus cuidava dele também, porque Deus, além de Senhor, era o seu pastor. É interessante isso daqui, que apesar de Davi chefiar o maior exército da história de Israel, ele, como chefe de exército e como rei, se coloca como ovelha, diante, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 13, no verso 20, diante do grande pastor. Diante do grande pastor. Quem é o grande pastor que o autor aos Hebreus está mencionando? Cristo. O Davi, apesar de chefiar e de ser o rei, se coloca como ovelha não só desse grande pastor, como o de João 10, 11, do bom pastor. Por que Davi faz isso? Por experiência. Davi sabia as vantagens de se ter um grande pastor. Davi sabia os privilégios de se ter um bom pastor.
Porque o bom pastor e o grande pastor é aquele que livra a ovelha. E Davi, como bom e grande pastor que foi, ele livrou uma ovelha de um leão e livrou uma ovelha de um urso. E estas duas ações de Davi serviram de motivação para que Davi derrubasse um grande gigante, chamado Golias. Então, quando você olha para esse homem se colocando como ovelha, ele está querendo mostrar que apesar de rei, ele se coloca como uma ovelha, porque a ovelha é um bichinho bobinho. Se você prestar bem atenção, a ovelha não tem nenhum mecanismo para se defender. O cachorro tem os dentes, o bode tem o chifre, a gente tem os braços. Qual é o mecanismo da ovelha se defender? Então está mostrando que Davi entendeu muito bem que Deus, que Cristo como Senhor era o defensor de sua vida, que Cristo como Senhor era o seu pastor. E como todo grande e bom pastor vai à frente de suas ovelhas, por que ele vai à frente? Porque a ovelha também não tem senso de direção. Lembram da parábola das 99, eram 100 ovelhas e uma fugiu? Acho que é uma música até, né? E o bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu. Por quê? Porque ela não tem direção. Ela não tem senso. Irmãos, então Davi olha e diz assim: não, eu descobri, eu sei disso daí. Eu preciso de um pastor, e de um grande e bom pastor. E não tem grande e bom pastor melhor do que Jesus Cristo, que vai à minha frente, e vai à minha frente, para quê? Para me conduzir a pastos verdes. Vai à minha frente para me guiar a águas tranquilas. Vai à minha frente sempre vigilante, sempre guardando a minha vida, a minha alma. É isso que o Davi está mostrando aqui para a gente. Mas, se você analisar bem essa proposta que o Davi coloca para nós, meu pastor, perceba como ela é composta. Ela é composta de duas formas. Primeiro, por um pronome possessivo. O pronome possessivo é uma palavra gramatical que vai indicar justamente a pessoa e acrescentar a essa pessoa a ideia de posse. Então, para que você tenha um exemplo, aqui no próprio texto, meu pastor. Pastor é a pessoa a quem ele está se referindo. E por ele se referir a pastor, ele coloca esse pronome possessivo, meu. Na verdade, ele está querendo dizer, entre as linhas aqui, algo simples. É meu porque eu o conheço. É meu porque eu o experimento todos os dias. É meu porque eu tenho contato diariamente com ele. Por isso que ele é meu. Isso é importantíssimo. Eu me lembro de uma historiazinha que dizem que tinha um professor de física que todo início de ano ele tentava destruir a fé dos seus alunos. Ele primeiro fazia uma pergunta se tinha dentro de sua sala cristão. E sempre, todo ano, tem um cristão dentro de uma sala. E ele tentava destruir e começava a fazer piadinhas e chacotas. E de repente, num certo dia, chega na sua sala um membro de uma igrejinha lá da roça, simples de tudo. E ele começa a destruir com Jesus. E todos rindo, e aquele moleque arranca do embornar uma laranja e começa a descascar essa laranja, e quando ela está descascada, e todos rindo, e ele começa a chupar a laranja, ele olha para o professor e diz: essa laranja está doce, professor.
E ele olha para o aluno e diz: eu só posso dizer se está doce se eu experimentá-la. E ele logo repete: como é que você está falando de meu Jesus assim? Experimente-o. A sala ficou em silêncio. Essa é a ideia do meu. É a ideia de alguém que experimentou. É a ideia de alguém que o conhece. E o tem. Jesus é o seu pastor? O meu pastor é o fulano de tal. Está perdido. O meu pastor é o bichão. Está perdido. Seu pastor precisa ser Cristo. Ele é o bom pastor. Ele é o grande pastor. E a segunda forma que o texto é composto, a frase aqui, o Davi usa um substantivo comum. E o substantivo comum é uma palavra para indicar e para definir, na verdade, qualquer ser, qualquer coisa, qualquer substância. Apesar de Deus ser transcendente, transcende o nosso conhecimento, a nossa capacidade de compreensão. Como dizia Karl Barth, ele é totalmente o outro. Davi o coloca como um ser que se emanou, um ser que se fez homem, como pastor. E a gente sabe muito bem que o significado da palavra pastor é aquele que vê. Pastor é aquele que anda conosco. Esse é o significado. Aí você pega o contexto geral da Bíblia, quando o anjo se apresenta a Maria e diz: o nome dele será Emanuel. Por que o anjo não disse: o nome dele será Emanuíche? Emanuel, Deus conosco. Emanuíche, homem conosco. Então a ideia de Davi era essa ideia, de um Deus conosco. E nada melhor do que um Deus conosco, sendo o pastor, que vai à nossa frente, que anda conosco e que nos vê. Você deseja o cuidado desse Deus? Você deseja o cuidado desse pastor? Se você deseja, você precisa começar a desenvolver as suas experiências diárias com esse pastor. Por quê? Porque Deus cuida e pastoreia todos aqueles que dependem de Jesus. Não tem como ser pastoreado por Jesus Cristo se nós não dependermos totalmente dele. A salvação, a experiência salvífica de uma pessoa só serve unicamente, exclusivamente para aquela pessoa. Porque ele é o meu Salvador. Ele também deseja ser o seu Salvador. O seu Senhor. Mas para isso, experiência. Você precisa ter as suas experiências com ele. E quando Cristo se torna Senhor de nossas vidas, aí a história muda. Na época que Davi escapa do senhorio de Cristo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo de errado. Mas quando ele retorna ao pastoreio de Cristo, aí ele vai continuar dizendo: este pastor vai me guiar a águas tranquilas, ele vai me guiar a pastos verdes. E nós passamos a segui-lo porque nós conhecemos a voz dele. Às vezes as pessoas estão dando uma direção para você que é contrária à direção de Deus para você, e por você não discernir a palavra, por você não discernir a voz do bom e do grande pastor, o que é que você faz? Você cai. Por quê? Porque Cristo não é de fato o seu pastor, não é o seu Senhor. Então, preste bem atenção a que voz você tem seguido, que voz você tem dado ouvido, porque isso é muito importante. E em terceiro e último lugar,
Deus cuida de mim, na mente de Davi. Por quê que Deus cuida de mim? A certeza que ele tinha, porque ele vai chegar na terceira verdade. Deus cuida de mim porque ele é o meu supridor. E como supridor, a gente percebe, nada me faltará. Nada me faltará. Agora imagine um texto fantástico para nós explorarmos. A fé, a boa vontade, a credulidade das pessoas. É esse texto aqui. Dê isso, que Deus vai te dar aquilo. Faça isso, que Deus vai fazer aquilo outro. Então, quando você olha para esse texto aqui, você logo percebe que esse nada me faltará está incluso a ideia de Hebreus capítulo 11. Nada faltou para aqueles heróis da fé. Não faltou sangue sendo derramado, não faltou gente sendo cerrada ao meio, não faltou gente olhando para uma promessa e a promessa não se cumprindo em sua vida, ele morrendo antes da promessa se cumprir. Não faltou desgraça na vida daquelas pessoas que serviam Deus com toda a fidelidade. Se você pega para os dois ícones, por exemplo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem duas figuras ali que você sempre trabalha com elas. Davi e Paulo. Paulo é um tipo de gente como eu e você. E Paulo, nessa ideia de nada me faltará, ele trabalha muito bem em Filipenses, onde ele diz que ele soube ter fartura, como também soube ter escassez. Se você pega Davi, você vê um homem escrevendo o próprio Salmo 23, dizendo que este pastor o guia por pastos verdes e águas tranquilas, mas também anda com ele onde? No vale da sombra da morte. Essa dialética textual ninguém gosta, e todos nós fugimos dela, mas a verdade é esta. Ele é um pastor e está presente conosco na hora boa e na hora ruim. Então, irmãos e irmãs, onde é que está o conflito dessa afirmação? O conflito dessa afirmação está entre dois pontos distintos. E estes dois pontos distintos, a gente pode resumi-los assim. O primeiro é que nós temos uma visão de necessidade. Você tem uma visão de necessidade. Se eu saísse aqui com esse microfone perguntando a você o que é que você gostaria de ter e não tem. Melhor, deixe-me resumir a minha pesquisa aqui. Se eu chegasse a você dizendo, falta-lhe algo, você iria dizer, falta isso, pastor, falta aquilo outro. Ia me apresentar uma lista de necessidades. Estou falando mentira? Você precisa de um monte de coisa, como eu preciso de um monte de coisa. E aí, nessa lista, às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, já vi até crente dizendo assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia dar o dízimo, como eu preciso desse dinheiro. Se Deus me desse um carro, eu ia passar e levar os irmãos em casa. Mentira, rapaz. Você pode fazer isso uma semana, mas na outra você já não quer nem que o irmão sente no banco. Eu me lembro da história de um amigo, não sei se foi lá, não, nem amigo, é de um pastor mesmo, de uma igreja, ele queria ganhar um carro, e deram um carro para ele. Acho que o Guigui conhece bem essa história, e deram um carro para esse pastor, e eu não sei o que aconteceu, eu sei que depois de um certo tempo, não sei se é um pastor ou se é um irmão lá da igreja, e esse irmão fazia um monte de proezas com esse carro, levava e corria, um dia que ele parou de fazer, porque ele pediu o carro naquele propósito, roubaram o carro dele. Então, isso aqui eu estou falando para quê? Para que a gente perceba que nessa falta
de compreensão da real necessidade que temos, há sempre um descontentamento permanente dentro do nosso coração. E, se você perceber, nós conseguimos sobreviver com todas essas listas de reais necessidades que apresentamos a Deus. Por quê? Porque elas não são reais para Deus, elas são reais para nós. Então, irmãos e irmãs, quando vocês olham para o outro ponto distinto desse conflito, é que você entende o quê? Que Deus tem outra visão de necessidade. E por Deus ter outra visão de necessidade, você pode ter a certeza absoluta de que nada vai faltar em sua vida. Nada que for necessário para você servi-lo com alegria, com sinceridade e com verdade. Isso não vai faltar. E Davi entendeu que nada lhe faltaria, não a partir da sua visão de necessidade, nada lhe faltaria a partir da real visão de necessidade que vem de Deus. Davi entendeu isso, por isso disse o que disse. Isso significa que Deus não vai ser manipulado com as nossas frajulas orações, do tipo: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Deixa de bobagem. Deus não vai atender esses pedidos assim. Por quê? Porque Deus sabe que não é verdade. Deus sabe. E não significa que Ele não continua sendo seu pastor. Aí tem gente que, para apelar, faz assim, então: se o Senhor não me der isso, eu também não vou mais te servir. Azar seu. Azar é seu. Porque Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar derramando amor e bondade sobre a sua vida. Então, certamente, nada nos faltará. Nada nos faltará. Nada daquilo que pedirmos segundo a vontade de Deus. Para vocês terem noção, como Deus, Ele é supridor, o pastor Russell Shedd, ele foi fazer uma viagem em um país em que a igreja era perseguida. Pegaram aquela comunidade de cristãos, tiraram de uma terra produtiva e o levaram para um aterro sanitário. Aqueles irmãos começaram a orar, plantaram, e diz o pastor Shedd que foram os melhores frutos e a maior colheita de toda a história daquela comunidade. Deus não precisa de grandes coisas para te abençoar, para suprir a sua necessidade. Deus só precisa de uma coisa. Sabe o que é que Deus precisa? Deus, na verdade, não precisa de nada, mas o que Deus quer ver em mim, quer ver em você, é a certeza que Ele viu em Davi. Que certeza? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Você tem essa certeza? Se você tiver essa certeza de que Deus cuida de você, você vai entender essas três verdades. E aí, o Salmo 23 vai ter um sentido diferente na sua vida. Dizem que fizeram um concurso para recitar o Salmo 23 na íntegra. E os 2 finalistas foram chamados ao palco. E o primeiro veio e recitou o Salmo 23 com tanta arte, com tanta perfeição, que o auditório ficou em pé e o aplaudiu. E o segundo candidato, olhando para tudo aquilo, entrou também para recitar o mesmo salmo.
E diz que aquele segundo candidato veio. Ele usou a força do coração para recitar o Salmo 23. E diz que aquele mesmo auditório que aplaudiu o primeiro candidato com tanta força, foi o mesmo auditório que caiu aos prantos na recitagem do Salmo 23, do segundo candidato que usou a força do coração. E por que será que duas reações aquele público teve, se o salmo era o mesmo? Dizem que foi justamente porque o primeiro candidato, ele apenas apresentou o salmo do bom pastor. Ele apresentou o salmo do bom pastor. E o povo aplaudiu. O segundo candidato, ele apresentou o bom pastor do salmo. Essa é a diferença. Cristo, no Salmo 23, é apenas o bom pastor do salmo para você. O Cristo do Salmo 23 precisa ser o pastor bom do salmo na sua vida. E eu quero terminar aqui com você, pedindo só uma coisa. Será que você está certo de que este Cristo é o Senhor? Você está disposto a viver essa verdade dele sendo o Senhor de sua vida? Você está disposto a viver essa verdade dele como pastor de sua vida? Você está disposto a viver essa verdade desse Cristo como supridor de sua vida? Se você está disposto a isto, aí mesmo, sentado onde você está, você pode falar, você pode orar, você pode convidar este bom pastor do salmo para ser verdadeiramente o Senhor, o pastor e o supridor de sua vida. Que Deus, o Pai, nos ajude a viver estas verdades. Cristo, Senhor. Cristo, grande e bom pastor. Cristo, supridor. Ao som dessa música, você pode orar aí onde você está. E depois desse louvor, você pode cumprimentar as pessoas próximas a você com a graça e com a paz. O que eu lhe desejo é que Cristo torne-se não só essa certeza de que Ele cuida de você, mas que torne verdade estas afirmações que Davi fez no Salmo 23. Deus os abençoe. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.